Me chamo Juliana Schossler de França e vou apresentar meu projeto de pesquisa intitulado A Avaliação da Atividade Antidiarreica e dos Efeitos na Motilidade Gastrointestinal do Carvéol em Camundongos. O projeto está em sintonia com o objetivo relacionado à saúde de qualidade. A diarreia é um distúrbio gastrointestinal caracterizado por anormalidade na consistência das fezes e aumento da frequência de evacuações, que ocorrem de 3 ou mais vezes em um período de 24 horas. Os sintomas associados à diarreia são aumento da fluidez e volume do material fecal, náuseas, vômitos, dor abdominal e a desidratação. Possui etiologia multifatorial e pode ser classificada quanto à sua origem infecciosa ou não infecciosa. Pode ser classificada também de acordo com sua duração em aguda, persistente ou crônica e de acordo com seus mecanismos fisiopatológicos em osmótica, secretória, inflamatória ou motora. A diarreia é a segunda principal causa de morbimortalidade infantil. No Brasil foram registrados cerca de 5 milhões de casos por ano, sendo por volta de 1,4 milhões no Nordeste. Destes, 119 mil casos na Paraíba e 10 mil casos em João Pessoa. Atualmente é dado ênfase na utilização da terapia de reidratação oral, que associada ao zinco previne 3/4 da mortalidade. Apesar da terapia não farmacológica prevenir as taxas de mortalidade, não é eficaz para a diminuição dos sintomas. Diante disso, pode ser feita a utilização da terapia farmacológica. Os medicamentos utilizados como agentes antidiarreicos têm como alvos a motilidade, o transporte iônico, a manutenção da microbiota ou a viscosidade do bolo fecal. Apesar da variedade de medicamentos disponíveis, ainda apresentam-se certas limitações, como a incidência de efeitos adversos, a falta de especificidade dos agentes terapêuticos, alto custo de internações e alto índice de recidiva da doença. Dessa forma, faz-se necessária a busca por novos fármacos que sejam eficazes, seguros e com menos efeitos colaterais. Sendo assim, os produtos naturais, em específico as plantas medicinais, tornam-se alvo de interesse, devido ao seu contexto cultural e também porque constituem fontes de moléculas bioativas com potencial terapêutico. As atividades biológicas apresentadas pelas espécies vegetais são atribuídas à presença de seus metabólitos secundários. Entre eles temos os terpenos, que constituem 90% dos óleos essenciais. Nesse contexto, a substância selecionada para nossa pesquisa foi o monoterpeno carvéol, presente em espécies vegetais como Amentos picata e Rosmarinus officinalis. A literatura evidencia que o carvéol apresenta atividades biológicas como relaxante do músculo liso, antioxidante, anti-inflamatório, anticolinética e gastroprotetora. O carvéol é de origem natural, porém foi obtido por síntese e adquirido da Sigma Aldrich Brasil sob as seguintes especificações. Diante disso, os objetivos específicos foram avaliar a atividade antidiarreica do carvéol no modelo de diarreia induzida por óleo de rícino, no esvaziamento gástrico e no trânsito intestinal induzido por óleo de rícino. Para isso, foram utilizados camundongos suíços machos de 25 a 35 gramas, provenientes da Unidade de Produção Animal da Universidade Federal da Paraíba. Os animais foram aclimatados a 23 graus, sob ciclo claro e escuro de 12 horas. Todos os protocolos foram previamente aprovados pela Comissão de Ética em Uso Animal e foram realizados no Laboratório de Farmacologia do Trato Gastrointestinal. Os resultados obtidos pela análise estatística foram expressos como sendo média mais ou menos desvio padrão para dados paramétricos e mediana para dados não paramétricos. Os dados foram considerados significativos quando o P foi menor que 0,05 e todos os dados foram analisados utilizando o software GraphPad Prism. O óleo de rícino induz a diarreia devido à liberação de seu constituinte ativo, o ácido ricinoleico, pela ação das lipases intestinais. O ácido ricinoleico atua como um agente irritante da mucosa, levando a um processo inflamatório agudo que envolve o recrutamento de polimorfonucleares e a liberação de mediadores químicos como as prostaglandinas PGE2 e o óxido nítrico. Esses mediadores, atuando nos seus receptores, culminam na fosforilação do regulador de condutância transmembrana da fibrose cística, que é um canal de cloreto, que, quando ativado, leva o efluxo de cloreto para o lumen intestinal. O acúmulo de cloreto gera um gradiente eletroquímico que favorece a atração de sódio e água. O óleo de rícino também inibe diretamente os transportadores CGLT1, que é um cotransporte de sódio, água e glicose. A inibição desse transporte favorece o acúmulo de eletrólitos no lumen, e esse volume aumentado favorece a distensão da parede intestinal, ativação de canais de cálcio sensíveis ao estiramento e, consequentemente, contrações da musculatura lisa intestinal, levando assim ao quadro diarreico. Nesse protocolo, os animais foram submetidos a um jejum de 24 horas e divididos em diferentes grupos. Controle negativo, Twin 85%, controle positivo, loperamida e carvéol nas doses de 25, 50, 100 e 200 mg.
Após 1 hora da administração do tratamento, foi administrado óleo de rícino via oral e os animais foram colocados individualmente em caixas forradas com papel para observação, contagem e coleta dos bolos fecais. A severidade da diarreia foi observada durante 4 horas, analisando os parâmetros índice de evacuação, percentual de inibição e o percentual de fezes líquidas. Os resultados do trabalho indicam que as doses de 50, 100 e 200 mg produziram uma redução estatisticamente significativa na frequência de evacuação, quando comparado ao grupo controle negativo. Tanto a dose de 100 quanto a de 200 mg apresentou 59% de inibição diarreica. Nesse caso, não apresentando diferenças significativas, considera-se a dose mais efetiva do carviol 100 mg. Dessa forma, pode-se aferir que o carviol apresenta atividade antidiarreica. Para o protocolo de esvaziamento gástrico, os animais foram divididos nos mesmos grupos citados anteriormente, com acréscimo do grupo tempo zero, que foi eutanasiado logo após a administração do marcador. Os grupos restantes, após 1 hora da administração do tratamento, foi administrado o marcador e 30 minutos depois realizada a eutanásia para remoção do estômago. Os resultados foram obtidos por espectrofotometria, com leitura no comprimento de onda de 570 nanômetros e expressos em porcentagem de esvaziamento gástrico. Os resultados desse experimento avaliaram que as doses de carviol de 25 e 50 não resultaram numa redução significativa do esvaziamento gástrico, porém os camundongos tratados com as doses de 100 e 200 mg obtiveram redução significativa a 78,5% e 81%, respectivamente, quando comparado ao grupo controle negativo. Dessa forma, sugere-se que essa atividade antidiarreica pode estar relacionada a um efeito antimotilidade. Para o protocolo de trânsito intestinal, os animais foram divididos nos mesmos grupos dos protocolos anteriores. Em seguida ao tratamento, após 1 hora, foi administrado o óleo de rícino e depois o marcador. 30 minutos depois, os animais foram eutanasiados, foi feita a remoção do intestino, usou-se uma régua para mensurar o comprimento total do segmento intestinal e a distância percorrida pelo carvão ativado, para obter a porcentagem de trânsito intestinal. Os resultados desse protocolo avaliaram que a distância percorrida pelo marcador nas doses de 100 e 200 mg reduziram significativamente a porcentagem de trânsito intestinal para 51% e 50%, respectivamente, quando comparados ao grupo controle negativo, sugerindo também um efeito antimotilidade. Portanto, os resultados obtidos indicam que o monoterpeno carviol possui atividade antidiarreica e essa atividade pode estar relacionada a um efeito antimotilidade. Mas são necessários estudos posteriores com o carviol para completar a elucidação dos mecanismos antidiarreicos pelo qual ele atua. Por fim, gostaria de agradecer ao UFPB, ao CNPq e à Pró-Reitoria de Pesquisa, a minha orientadora Leônia Maria Batista e a equipe do LFTGI.